Boa tarde, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Feliz de estar com vocês novamente aqui para mais uma aula. Antes de iniciarmos a nossa aula, falarmos um pouquinho da nossa lição de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Amém? Vamos fazer uma oração, buscar a direção de Deus nesta tarde. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Estaremos juntos agora, ó Pai, falando um pouco da Tua palavra. E eu quero pedir a Ti, Senhor, a sabedoria, o entendimento, a graça para falar, Senhor, da Tua palavra. E pedir, Senhor, àquele que está nos ouvindo, ao nosso ouvinte, que está ali do outro lado, que o Senhor venha, Senhor, com uma providência sobre a sua vida, que venha, assim, ó Pai, iluminar a sua mente, que venha, assim, Pai, nos ajudar no entendimento. Papai, ser conosco nesses momentos, é o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Bem, hoje vamos iniciar mais uma lição de hoje, vamos falar mais um pouco hoje. E nossa lição de hoje, vamos falar um pouco sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Um pouquinho do assunto, nós vamos refrescar um pouco sobre o assunto daquela mulher samaritana que ela saiu para pegar água no poço. E será que por acaso ela se encontrou com Jesus naquele momento? Será que Jesus chegou até ela por acaso? Porque Jesus foi naquela mulher e pediu água. Então nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Amém? Bem, esse assunto, essa matéria, esse tema nós encontramos no livro de João, tá? No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9 ao versículo 13, ok? Bem, vamos falar um pouquinho da mulher samaritana. A mulher samaritana que ela descobriu, ela conheceu o Evangelho, esse cristianismo que é para todos. É um cristianismo que Jesus trouxe para aquela mulher, que ele é para todas as nações, todos os povos, ok? Então, para que isso aconteça, para que seja a todos, ele começa já quebrando barreiras, Jesus já começa nesse meio, chegando até aquela mulher, quebrando barreiras, quebrando tudo aquilo que impedia, tá? Após o reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que é a tribo do sul, tinham Judá como capital, e o povo, num primeiro momento, continuou adorando somente a Deus. Então, o reino do sul, no primeiro momento, eles só adoravam a Deus, tá? O Deus verdadeiro, o Deus único, e observava sempre as cerimônias no templo. Porém, as tribos do reino do norte, já do outro lado, que se dividiram, logo se corrompeu. Pois Jeroboão, temendo o povo que se tornasse para o reino do sul, por causa do templo, estabeleceu bezerros de ouro, sacerdotes e cerimônias religiosas. E essas ações desagradaram a Deus. É impressionante como o homem é. Após o advento de Salomão, o reinado de Salomão, o povo judeu, eles se separaram, ainda não era Israel nesse tempo, nesse período, era o povo judeus. Eles se separaram em dois reinos, das 12 tribos, parte das tribos foram para o reino do sul, para o lado sul, e parte para o reino do norte, para o norte. O reino do sul continuava ainda a sua adoração no templo de Jerusalém. Mas o povo do lado do norte também tinha a sua forma de adoração, mas não tinha o templo, porque o templo pertencia ao reino do sul, estava construído do lado do reino do sul. Jeroboão, que era rei do lado do norte, ele temendo, preocupado em perder o povo, para que o povo judeu fosse para outro reino e suas tribos esvaziassem, ele começou a criar coisas para chamar atenção, para segurar. Então, ele começou a criar adorações a outras entidades. Ele estabeleceu o bezerro de ouro, o sacerdócio próprio. O sacerdócio ele tinha que sair a partir do povo de Jerusalém. Então, ele começou a sair do
próprio Jeroboão. Então ele começou a criar algumas coisas, e isso foi distanciando o povo de Deus e levando o povo judeu que estava no Reino do Norte próximo mais à idolatria e à adoração a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o grande eu sou, o Deus de todas as coisas. Ok? Então, essa divisão começou a acontecer. Mais tarde, após as tribos serem levadas para o cativo pelo Império Assírio, o restante dos israelitas que ficaram se reuniram pelo casamento com os povos de outras regiões, os quais foram transportados para a terra de Israel. Então, começou a acontecer agora. Deus vinha avisando de que esse distanciamento do povo de Deus, ia levar ao cativeiro. O povo ia para o cativeiro e no cativeiro ia sofrer suas consequências. Ele ia ser cativo, ele ia ser escravo, ia voltar à escravidão. E o povo, não ouvindo a voz de Deus, acabou sendo levado para o cativeiro. E ali o povo começou o quê? A misturar casamento com outras religiões, com outros povos que tinham por costumes a idolatria, costumes que não eram costumes que Deus trouxe para o povo judeu. Isto começou a estragar o povo judeu. Foi aumentando o distanciamento entre os habitantes do norte com a tribo do sul, que era de Judá, onde estavam Jerusalém e o templo. Daí a surpresa, a mulher samaritana achou estranho, peraí, como é que pode a mulher samaritana, que veio do povo do sul, que tinha certos costumes, encontrar um homem que era judeu e falar com ela e pedir água para ela, se misturar? Isso não acontecia. Eles não se misturavam, eles não se falavam, e causou admiração na mulher, nos discípulos que estavam com Jesus e viu aquilo. Nosso Senhor não era preconceituoso. Aqui, Jesus quebra a barreira do preconceito. Isso acontece hoje, muitas das vezes, em nosso meio. Nós nos separamos, muitas vezes, de outros povos, de outras pessoas. Achamos que aquela pessoa não é digna de conversar conosco, de falar conosco. Nós achamos dignos de estar com aquela pessoa. E muitas vezes nos separamos. E acaba acontecendo o quê? Esse preconceito. Jesus, quando chega naquela mulher, que ela de um povo que não se conversava, não se unia com os judeus, eram judeus também, mas de outras práticas, de outros costumes. Jesus quebra essa barreira. E muitas vezes aqui Jesus está nos ensinando que nós devemos quebrar essa barreira. Nós devemos levar o evangelho também a qualquer pessoa, a qualquer nação, a qualquer pessoa, a qualquer povo. Então você deve levar a palavra, o evangelho que você aprende na igreja, que você aprendeu na sua vida, você deve levar esse evangelho para aquele vizinho seu que não é cristão, para aquele parente seu que é de outra religião, para aquele amigo seu que não professa o cristianismo, que tem costumes muitas vezes fora o que a Bíblia nos ensina. Você deve levar esse evangelho e não se afastar dessa pessoa. Eu escuto muitas vezes algumas pessoas dizem, não, eu não vou falar com aquela pessoa porque a religião dela é má, e não posso falar com aquela pessoa. Jesus não fez isso. Jesus foi até aquela mulher para levar esse evangelho. Ele quebrou todos os preconceitos. João relata em sua peregrinação, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, embora Samaria não fosse uma rota amistosa aos judeus, porque os judeus não gostavam do samaritano, eles desviavam. Era indispensável que Jesus encontrasse aquela mulher samaritana à beira do poço para confrontá-lo. Jesus estava saindo de uma cidade para outra. Jesus poderia, se seguisse os conselhos dos judeus, ele deveria fazer uma outra rota, um caminho mais distante. Não, Jesus, ele quis fazer, tipo que nós falamos hoje em dia, cortar caminho, né? Ele quis cortar o caminho, mas passar em Samaria. E os discípulos sabiam que vai encontrar com algum samaritano, e não era certo. Os samaritanos eram considerados pessoas impuras. Mas Jesus sabia, então havia um plano de Deus, havia um projeto de Deus para que Jesus passasse. Jesus sabia, eu preciso ir ali, alguém precisa
do evangelho. Alguém precisa ouvir boas novas. Lá existe uma alma sedenta que precisa de ouvir de coisas boas, dessa a palavra que transforma, de alguém que precisa de água viva, e não a água que você toma hoje e continua com sede, mas a água que jorra de dentro e transforma a sua vida. Jesus sabia disso, então ele quis cortar esse caminho, passou. Muitas vezes imaginamos que as pessoas podem achar, não, Jesus passou por acaso. Não, Jesus passou lá porque ele sabia que existia uma alma necessitada ali. Então Jesus foi sabendo para levar essa água, essa palavra de transformação ali. Muito interessante. Então Jesus, ele quebra as muralhas do preconceito que cai aonde o evangelho se faz presente. Então, aonde você levar este evangelho, esta palavra de Jesus, aonde você levar, o preconceito vai cair por terra, o preconceito do desânimo, o preconceito do desgosto, o preconceito social, o preconceito humano, que muitas vezes o humano ele tem um preconceito contra outra pessoa, eu não gosto daquela pessoa por qualquer motivo. Isto não é cristianismo. Então devemos quebrar esse preconceito e romper todas essas barreiras. A rota mais curta entre Judá e Galiléia era através de Samaria. Era a rota mais curta. Então Jesus pegou a rota mais curta, por quê? Porque ele sabia que ali haveria uma alma necessitada, uma pessoa que precisava ouvir esta palavra. João esclareceu a relação entre judeus e samaritanos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha o que João nos ensina. A própria mulher perguntou, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? É interessante isso, né? A mulher, ela fica surpresa, como pode você? Ela ficou surpresa, assim, de primeiro momento, quando ela viu Jesus pedindo água para ela, ela já ficou surpresa. Ela mostra não ter conhecimento do que estava diante daquele que veio trazer a salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa mulher, ela não tinha entendido, ela não tinha percebido. Poxa, como? Porque Jesus quebrou barreira, quebrou tudo, ele veio de encontro a ela porque sabia que ela era necessitada. Então, o que nós aprendemos nesse ponto, nesse tópico por que Jesus chegou? Porque nós aprendemos aqui, bem claro, que reconhecer que o evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter aqui em mente, o evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa quem é você, não importa o que você faz, não importa as suas práticas, não importa a sua fé, não importa a sua religião, não importa os seus costumes. Para Jesus, ele não quer saber nada da sua vida. Ele veio aqui ao mundo e está trazendo, eu estou através dele trazendo para você uma palavra de mudança, uma palavra de renovação, uma palavra de mudança de vida. Sair dessa vida do amarado, sair dessa vida triste, sair dessa vida de costumes ruins, de costumes de cabeça para baixo, costumes que te leva sempre para baixo, de andar de cabeça caída, de cabeça triste. Jesus veio aqui para quê? Para trazer para você vida nova, vida de transformação, para que você levante a sua cabeça e fale, olha, esse veio trazer água, é água viva, água da vida. É isso que Jesus veio trazer, água de renovação, é esse evangelho que traz para nós. Amém? Então, nós aprendemos muito bem que esse evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Então, entendemos aqui que todos nós somos sedentos de Deus, então. É muito interessante isso, porque se Jesus veio para todos e não faz acepção de pessoas, então todos nós somos sedentos de Deus. Talvez você fale, eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que existe esse Deus. Existe uma frase que eu ouvi, e essa frase eu levo comigo. Se você não acredita em que Deus existe, é porque Deus existe.
Porque se Deus não existisse, também não existiria o seu argumento de que Deus não existe. Então, a prova de que Deus existe é porque o seu argumento, você crê, acredita de que Ele não existe. Ninguém diz uma frase, algo que não acredita em algo, se aquele algo não existir. Porque se ele não existir, também não existe a frase que não existe. É bem claro isso. Amém? Então, Deus concede à natureza humana e suas necessidades, sabendo como abordar aqueles com quem se encontra, pois desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Amém? Então, essa mulher, é impressionante que nós vemos assim, se todos nós somos sedentos de Deus, essa mulher é sedenta de Deus, ela precisava de Deus, mas ela não conhecia. Ela ainda não conhecia, não teve um encontro verdadeiro com um Jesus Cristo, que é o Rei da Paz. Ela não conhecia Ele. Ela era uma mulher que era desprezada. Ela era desprezada pela sociedade e então ela vivia de si próprio. Certamente, essa condição a fazia desprezível aos olhos da sociedade. Mas Jesus estava ali, junto ao poço, para preencher aquele coração vazio. O que tornava essa mulher tão desprezada, tão largada pela sociedade? O quê? Ela tinha 5 maridos e agora vivia com um homem que não era casada com ela. Peraí, na cultura judaica, nos ensinamentos judaicos, a mulher deve ser casada e viver com o seu marido até que a morte o separa. Quando a mulher, isso na cultura judaica, nos tempos de Cristo, nos tempos antigos, a mulher, quando deixava o seu marido, ela era desprezada pela sociedade, porque via que aquela mulher não era uma boa esposa, entendia por não ser uma boa esposa. Então, ela era desprezada pela sociedade, ela era desprezada pela família, era desprezada pelos amigos. Agora, imagine essa mulher, a situação dela. Ela teve 5 maridos e o que estava com ela não era casada com ela. Então, imagine agora a situação dessa mulher, o que ela tinha, a perturbação que ela tinha na mente, que ela tinha no coração, a preocupação, o desânimo que ela tinha com tudo isso que ela carregava consigo. Uma prova que ela talvez era uma mulher muito triste, muito magoada, muito sedenta de algo bom na vida dela. Ela foi sozinha buscar água. Ela não levou nenhuma outra mulher com ela. Ela saiu sozinha da sua casa e foi ao poço buscar água sozinha. É interessante que hoje, quando você sai com a sua esposa para um shopping e você tem uma filha mulher, sua esposa não vai sozinha no banheiro, ela chama a filha. Você que vai para um shopping, mulher, e leva as suas amigas, você não vai sozinha no banheiro, você chama as amigas para ir com você ao banheiro, para ir a um salão, para ir a um lugar, você sempre gosta de sair acompanhada. Nós vemos aqui que essa mulher não saiu acompanhada, porque ela se sentia triste, ela se sentia alguma coisa por dentro, ela tinha uma tristeza dentro dela. E Jesus sabia disso, porque Jesus conhecia o coração dela, Jesus conhece o seu coração também. Então ela saiu sozinha. Então provavelmente ela se sentia muito triste com isso. O Senhor não tinha marido. A hora que ela falou, Senhor, eu não tenho marido. É refletido perfeitamente o conhecimento que Jesus tinha dos homens. Era solicitado. Essa solicitação penetrou nela de forma profunda. Aparentemente, a mulher agora estava vivendo com um homem ausente, com um homem amante, sem o benefício do rito do casamento. Por quê? Porque ela falou, Senhor, eu não tenho marido, eu tive 5. Tá? Então dá a entender de que ela não era casada com esse homem no rito do casamento, apenas provavelmente, que a gente entende aqui pela forma como ela fala, que seria uma pessoa que morava com ela, que vivia com ela. Amém? Então era uma mulher desprezada, ela era muito desprezada pela sociedade, ela vivia com um homem com quem não era casada, portanto ela era julgada, não apenas pelos judeus, mas também pelo próprio povo, uma vez que levava uma vida considerada imoral. Então, veja a situação que essa mulher vivia. A grandeza do amor de Deus, ele é imensurável. Viu? Olha a situação dessa mulher. Então, ela era uma mulher triste, uma mulher amargurada. Jesus... Agora, eu gosto de analisar aqui, né? Imagine se Jesus
fosse preconceituoso, como hoje em dia nós somos, nesse mundo que vivemos tão conturbado, tão corrido dia a dia, nós gostamos muitas vezes, desculpa a palavra, mas de julgar as pessoas, de julgar o próximo, julgar no sentido, sabe do quê? Julgar-se no sentido de, eu não gosto daquela pessoa porque ela vai para a igreja, mas ela só senta no último banco. Eu não gosto daquela pessoa porque ela só vai para a igreja uma vez por semana. Eu não gosto daquela pessoa porque ela tem um costume que eu não gosto, eu não tenho esse costume de fazer tal coisa. Então, nós muitas vezes deixamos essas coisas mínimas desse mundo interferir na nossa decisão espiritual, na nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem que olhar o próximo como uma pessoa necessitada do evangelho, de ouvir algo, uma palavra. Então, é dessa forma que nós devemos olhar para o próximo. Por quê? Porque nós não conhecemos a necessidade das pessoas. Essa mulher, ela era uma mulher amargurada, ela teve 5 maridos, o atual não era dela. Quem sabe ela convivia com esse homem, porque talvez ele trazia um momento, às vezes, de alegria para ela, por ter uma companhia. Talvez exatamente este homem trazia momentos de paz para ela, aquela paz material, a paz de convivência. Então, mas ela não tinha convivência com a sociedade, talvez não tinha uma convivência com os amigos, com os povos demais. Era uma pessoa triste. Mas Jesus, vendo isso, ele falou, peraí, nós temos que quebrar essa barreira e trazer algo novo para essa mulher. Trazer uma palavra de transformação, uma palavra de renovação. Foi isso que Jesus fez. E Jesus trouxe essa palavra para ela. Então, ele quebrou ele quebrou todo o preconceito cultural e as barreiras sociais para mudar o rumo da história daquela mulher. Olha que coisa linda. Ele quebrou tudo para quebrar tudo isso aí. Tá? Então, isso aqui nos faz entender que nós estamos sendo convidados hoje. Para quê? Nós estamos sendo convidados, todos, para adorar a Deus. De que forma? Não adorar a Deus não é no sentido de estar aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, e cantar bonito, lindo e maravilhoso. Nós estamos sendo convidados para adorar a Deus no sentido na existência da divergência entre os samaritanos, na forma de trazer Deus para essas pessoas, para o necessitado, para o carente. Amém? Isso também é uma forma de adoração. Naquela hora, Jesus rompeu com aquelas normas religiosas, dizendo que o verdadeiro adoradores adorou o Pai em espírito em verdade. Olha só, então aquela mulher ficou assim, mas Senhor, o que eu faço? Como é que eu vou adorar? Eu não tenho templo, nós não temos o templo de adoração. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Quando Jesus fala que é o espírito e em verdade, não é adoração na igreja, não é estar num templo, não é estar num espaço físico, não é estar em um local reservado para isso. Essa adoração, ela vem do seu coração, ela vem lá de dentro, ela tem que vir de dentro para fora, ela tem que sair de dentro de você. É isso que Jesus está ensinando aqui. Amém? Deus é espírito, e importa que o adoro em espírito e em verdade. Olha só que lindo. Embora nenhum desses dois usos da palavra espírito aludam diretamente ao Espírito Santo, esse espírito não está aludindo ao Espírito Santo. Não vamos confundir. A noção que a adoração deve acontecer no espírito na verdade, espírito e verdade pressupõe a atividade do espírito da verdade dentro de nós. Então você tem que ter o espírito da verdade dentro de você, porque você vai adorar em espírito, em verdade, vai sair do profundo do seu coração, vai sair do fundo da sua alma, vai sair lá de dentro. Você vai esquecer esse mundo afora, você vai desconectar desse mundo e o seu espírito vai se conectar com o Espírito Santo. E essa adoração, ela sai direto para o trono de Deus. É uma coisa sincera, uma coisa de coração. Você desliga a sua mente das turbulências desse mundo. Então essa adoração tem que sair de dentro. Então importa que você que vai adorar, você adore em espírito e em verdade, sem contrição, sem interesse. Não seja uma adoração, eu preciso adorar a Deus porque Jesus me abençoou tanto ontem, Ele me deu um bem material, Ele me deu uma bênção, Ele me deu, então eu tenho que adorar. Não. Você não está adorando porque Ele te deu. Isso não é uma adoração em verdade, uma adoração verdadeira. Não, você está apenas retribuindo
algo que o Senhor fez por você. Mas uma adoração em espírito e verdade é quando você, mesmo na dificuldade, mesmo hoje que eu estou arrastejando, não estou recebendo, estou esperando aquela bênção, eu vou adorar em espírito e em verdade, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Amém? Então, aprendemos aqui bem claramente, entendemos aqui bem claramente nesse tópico, que saber que Jesus jamais nos abandona. Ele não vai nos deixar, jamais. Jesus não vai te deixar, Jesus não vai me deixar. Jesus não vai abandonar aquele que está contrito, em tristeza, aquele que se sente abandonado, aquele que está sendo desprezado pela sociedade, pelos amigos, aquele que está sendo desprezado por um parente, que está sendo desprezado por qualquer pessoa ou cultura. Não. Jesus está pronto para vir te trazer uma palavra de renovação. Jesus sempre está pronto para trazer algo novo para você. Jesus está pronto sempre e está aqui te chamando. Venha correndo como você está. Amém? Porque dele jorra água viva. Oh, maravilha. Então, essa conversão da mulher é impressionante, né? Que a mulher ficou surpresa, Jesus quebrou o preconceito, trouxe para ela, olha, você está bebendo dessa água, mas eu quero te trazer uma água que jorra e que ela te trará vida. É uma água que nunca mais te dará sede. Não era sede material. Nós sabemos que era uma sede da vida, não a vida sentimental, apenas a vida material. Não, ela vai te trazer vida em todo sentido. Ela vai te matar a sede da vida sentimental, ela vai te matar a sede da vida emocional, ela vai te matar a sua sede da sua vida profissional, ela vai te matar a sede da sua vida conjugal. Quer dizer, ela te mata a sua sede em todos os sentidos. Você vai ter uma vida ampla, uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida transformada. É isso que você vai trazer. E foi isso que Jesus trouxe para a mulher. E ela entendeu. E ela aceitou. E com isso, olha, essa mulher aceitando essa nova vida, olha, ela se converteu, ela aceitou Jesus, ela mudou de vida, ela ficou, nossa, agora eu quero Jesus, eu aceito Ele. Então essa mulher samaritana, ela mostrou confiança ao considerar Jesus um profeta. Então Jesus se revelou para ela como Messias naquele momento. Ele mostrou para ela, olha, eu sou Messias. E ela acreditou, ela confiou e ela teve mudança de vida. Em seu ministério terreno, Cristo não apenas permitiu que os homens o considerassem um profeta, mas ele próprio se apresentou como tal. É impressionante. Jesus, quando vinha no deserto, João, quando vinha no deserto, ele vinha proclamando Jesus. E ele chegou, olha, o que vem após mim, esse sim, esse é o profeta. Então, não, Jesus, ele falou, mas todos estão falando que eu sou profeta, e eu? Eu preciso me declarar como profeta. E ele, nesse momento, ele se declarou como um profeta para a mulher. Ele mostrou que ele é a água viva, a água que transforma. E ela recebeu, ela aceitou mudar de vida, aceitou o Jesus como seu salvador da sua vida. Ela mudou de vida. E Jesus que fez isso. O procedimento do Messias, seja em palavras, seja em ações, trazia a marca de que ele não era apenas um profeta enviado por Deus, mas um profeta de Deus. A tarefa profética de Jesus não estava limitada ao tempo de duração de sua vida terrena, não, como os demais antes dele, mas pelo meio do Espírito Santo e de sua vitoriosa e perfeita e profética igreja. Então, vimos aqui que Jesus, ao se declarar para ela, ela aceitou, ela falou, não, eu tenho que aceitar esse, porque ele está mudando a minha vida, ele tem palavras boas. Então, a mulher samaritana, ela tinha um conhecimento religioso. Por que ela tinha esse conhecimento religioso? Porque ela era descendente do povo judeus do sul. Ela vinha de um ensinamento, ela vinha das tradições judaicas. Então, a mulher samaritana tinha esse certo conhecimento das coisas espirituais, mas isso não a levou a uma transformação de vida. É impressionante que você está na igreja, nos ensinamentos
todos os dias, sempre ouvindo, isso não vai te fazer mudar de vida. Não. Tá? Não fique imaginando, não, eu não falto na igreja, eu estou em todos os cultos, eu estou em todos os ensinamentos, eu estou ouvindo todas as palavras bonitas que têm de ensinamento, eu estou ouvindo, eu já conheço, como alguns dizem, né? Desculpa a palavra, eu já conheço a Bíblia de ponto a ponto. Então as pessoas, elas interpretam de que o conhecimento, basta o conhecimento da letra, do conhecimento das palavras, é o suficiente para ter mudança de vida. Não, essa mulher conhecia, essa mulher tinha conhecimento da religiosidade, ela só apenas não praticava. Ela não tinha prática de uma nova vida, de uma transformação. Isso foi impactante para ela, porque quando Jesus trouxe essa palavra para ela entendeu que, poxa, eu preciso mudar de vida, não basta eu conhecer. Então, se eu conheço como deve ser, agora eu vou pôr em prática, eu vou exercer o que eu conheci, através de Jesus Cristo. Então, basta dizer, por enquanto, que Deus só pode ser verdadeiramente adorado, desde que seja verdadeiramente conhecido. Então, é aqui que Jesus entra. Olha que lindo. A mulher tinha conhecimento, mas ela não tinha conhecimento de Jesus, ela não sabia o que era mudança de vida. Ela tinha costumes judaicos. Os costumes judaicos não mudam as pessoas. É a mesma coisa de costumes. Você trabalha numa empresa, você conhece todos os procedimentos dos procedimentos, mas você não coloca em prática. Isso não mudou você lá dentro. Se você não colocar em prática esses procedimentos dentro da empresa, você não vai ter uma mudança de profissional dentro da empresa. Você vai ser um profissional alienado, um profissional fraco. Você vai ser um profissional incapacitado. Então, você precisa colocar em prática. O Evangelho não basta você conhecer a Bíblia Sagrada, não basta você ter conhecimento da lição, da matéria. Você precisa colocar em prática e conhecer verdadeiramente toda essa lição. E ter um conhecimento, um encontro com Cristo. Porque quando você tiver um encontro com Cristo, a sua vida muda. E isso é fato. Nós vemos isso através da mulher samaritana. A partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, cara a cara, tete a tete, ela mudou de vida. Amém? Então é isso que nós devemos entender aqui, tá bom? E impressionante que depois que ela teve esse encontro com Cristo, essa mudança, ela aceitou a mudança, ela aceitou a beber dessa água que jorra dentro dela. A partir desse momento que ela aceitou tudo isso e mudou de vida, olha o que aconteceu com essa mulher, agora ela virou missionária. Ela virou missionária, porque agora ela começou a levar esta palavra que mudou ela, a levar para os demais. Ela começou agora a proclamar essa palavra. Olha, essa palavra mudou a minha vida. Vem cá, olha, eu quero falar de um homem, de um profeta, que está falando aí, que chama Jesus. Esse profeta, esse homem Jesus, ele mudou a minha vida. Agora eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa renovada, eu sou uma pessoa agora de bem com a vida, de bem comigo, de bem com as pessoas. Eu quero falar para você também dessa pessoa. Senta aqui agora. Ela virou uma missionária, essa mulher. Olha que coisa linda. A história de conversão da mulher samaritana é uma das mais fascinantes da Bíblia, porque envolve um contexto de inimizades entre judeus e samaritanos. Então, quebrou a barreira. Essa mulher, a partir do momento que ela teve o encontro com Cristo, quebrou essa barreira. E nós podemos juntos levar este evangelho, esta palavra, para aquelas pessoas que estão de fora, para aquelas pessoas que não estão alegres, felizes, que não estão bem com a vida, que têm certos costumes, que nós fazemos preconceitos, podemos levar, quebrar essa barreira, esta pessoa ter uma vida digna, alegre, transformada, e se unir e falar, olha, realmente Jesus pode mudar a nossa vida. Que coisa linda. Jesus causou um impacto tão grande sobre a mulher, que ela estava disposta a compartilhar as notícias entre os povos da cidade, e a quem ela havia previamente evitado. Ela corria do povo, viu?
Olha, nós vemos aqui de que ela evitava os povos, ela corria, ela vivia, é como muitas vezes falamos, né? Ela vivia a vidinha dela dentro da casa dela, quietinha. Por quê? Porque ela era mal vista entre a sociedade, era mal vista entre outros povos. Então ela tinha vergonha, ela tinha mágoa, ela tinha tristeza dentro dela. Ela vivia independente. Mas quando ela foi impactada com esse evangelho, quando ela foi impactada com esse encontro com Jesus, quando ela viu que essa água que estava jorrando de dentro dela agora, estava trazendo alegria, paz, transformação, trouxe uma renovação de mente, uma renovação de atitude, ela ficou impactada. Ela falou, não, agora eu tenho que levar para todos. Então, seu testemunho e a sua sinceridade em relação à própria vida, os impulsionaram também a todos que vieram a Jesus para que tivesse uma nova vida. Então, é impressionante aqui, é muito impressionante a mudança que houve nessa mulher, entendeu? É muito lindo o que nós vimos nessa mulher. Então, nós compreendemos que a conversão da samaritana também alcançou muitos dos seus povos. Através daquela mulher, com essa conversão, com essa mudança de vida, com essa transformação que houve nessa mulher, outros povos foram alcançados, foram transformados. E isso tudo nós encontramos aqui, na Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Muito lindo. Bem, aqui nós chegamos ao final dessa lição. Entendemos muito bem que o Evangelho de Jesus, ele tem um poder de transformação. Mas Jesus está falando para você, olha, aceite essa palavra de renovação. Abra o seu coração para que essa palavra entre no seu coração e você possa mudar de vida. Ele está trazendo para você. Agora, a aceitação para mudar de vida depende de você, assim como dependeu da mulher samaritana. Ela ficou surpresa e ela deu oportunidade para Jesus para ouvir aquela palavra e mudar de vida. E Jesus falou, Jesus trouxe uma palavra, ela aceitou a mudança. E ela aceitou mudar de vida. E quando ela aceitou, abriu o seu coração, ela ficou impactada com o que ela aprendeu e estava vivendo diante de Jesus. Então, se você quer ser impactado também, abra o seu coração. Dê oportunidade de mudança de vida também. Então, vamos concluirmos aqui a nossa lição. O mesmo princípio utilizado por Jesus no encontro com a mulher samaritana, ele deve ser aplicado também nas ações evangélicas hoje. Então, não mudou nada. Jesus, é o mesmo esquema, a mesma forma que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás, levando o seu evangelho. Hoje, nós devemos usar a mesma forma de evangelização, ou seja, falar de Jesus, falar do evangelho. Não precisa enfeitar, não precisa aumentar, não precisa criar coisas mirabolantes. Não, o evangelho de Jesus é simples. O evangelho, ele é simples, ele é claro, ele é objetivo, ele é fácil de entendimento. Então, leve o evangelho de Jesus como Jesus levou. Olha, você vai mudar. Deus não faz acepção de pessoas, então não vamos falar de Jesus só para quem nós queremos, nós gostamos, nós entendemos, ele pode falar, ele vai aceitar Jesus. Aquele não tem jeito, ele não tem mais mudança, aquele não vai aceitar Jesus. Quem disse para mim, quem disse para você, de que tal pessoa não tem jeito, não vai mudar? Quem disse? Aonde nós temos como base bíblica de que não há solução para a humanidade? Então, isso é um preconceito que nós criamos em dizer que a humanidade não tem solução, aquela pessoa, ou aquele povo não tem solução. Isso é um preconceito que nós colocamos no meio do caminho. O mesmo resultado produzido naquela mulher deve acompanhar-nos hoje, sem demora. Aproveitemos cada oportunidade para anunciar a mensagem cristocênica, sempre Cristo como centro, a todas as pessoas, para que saibam que Cristo, ele é o Salvador do mundo. Cristo é o Salvador do mundo. Pare de olhar para a política, vamos parar de olhar para a política, para os povos, para as guerras. Não.
tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela sempre nos alerta de que haveria rumores, haveria guerras, haveria pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra marido, marido contra sogra. Isto é bíblico. A Bíblia diz que isto iria acontecer. Sabemos que tudo isso vai acontecer. Mas é no meio desse caos, é no meio de toda essa confusão que Jesus quer trabalhar na vida de cada um. Ele quer trabalhar na minha vida, quer trabalhar na sua vida. Ele quer trabalhar no meio do seu vizinho, do seu companheiro de trabalho. Ele quer trabalhar no meio da sociedade, no meio dos povos, no meio das nações. É nesse meio que Jesus quer trazer essa água viva que jorra de dentro de nós. Amém? Fico feliz por estar com vocês aqui. Muito grato, muito grato. Muito obrigado pela colaboração, pela cooperação de vocês. Muito obrigado por cada um de vocês que esteve aqui comigo até o final desta aula. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe sempre a você. Que Deus os guarde, que Deus os tenha sobre a sua proteção a cada dia. Amém? Muito obrigado. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a cada um.